UNAERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Eu sou Gil Santiago, coordenador do curso de jornalismo da UNAERP. Este é o Memória da Comunicação, projeto de extensão em que nós convidamos os principais nomes da comunicação em Ribeirão Preto para trazer sua experiência, compartilhar com a gente ações e eternizar esse momento aqui, né? O programa de hoje é produzido pelos alunos Daiane Marcolino, Júlia Vedequim, Lídia Matos e Miguel Matias. E para apresentar o nosso convidado, eu passo a palavra para o Miguel. É com você, Miguel, por favor. Muito obrigado, Gil. Boa noite, ouvinte. Quero cumprimentar também as minhas colegas de bancada aqui. Bom, o nosso convidado de hoje completa em 2023 50 anos de jornalismo. Ele trabalhou no jornal O Diário e o Diário da Manhã. Já foi secretário de comunicação do ex-prefeito de Ribeirão Preto, João Gilberto Sampaio. Foi fundador do seminário Tribuna Ribeirão. Foi idealizador do Clube Verdade, sendo diretor de jornalismo por mais de 12 anos. E ainda lançou 2 livros, O Filho do Sapateiro e A Casa de Heron. Atualmente é comentarista político da TV Tati e apresentador do podcast Pode Tudo. Eu tenho a honra de apresentar José Fernando Chiavenato. Chiavenato, tudo bem com você? Rapaz, depois dessa, tem que tá, né? Eu não mereço tanto, não. Conta tanta história de mim, não. Eles inventam um monte de mentira e vocês acreditam. Mas é sempre um prazer estar em bate-papo com vocês, rever o Gil, que faz muito tempo que eu não vejo o Gil, né? Tá me devendo uma visita, eu quero fazê-lo entrevistado no podcast, porque o Gil tem história também para contar, não sou eu que sou velho, não, né? A idade chega para todos. Somos experientes. Essa é a experiência, né? Mas olha, com uma hora de alegria, quando você me convidou, Miguel, eu fiquei muito, muito contente, e sempre que eu converso com vocês, jovens, né, eu me vejo, né, querendo crescer, querendo aparecer, querendo fazer jornalismo e achando que isso é a salvação do mundo, e talvez até seja, né? Eu fico muito feliz. E estou aqui muito feliz. O prazer é todo nosso te receber aqui, tá? Bom, eu vou convidar a minha parceira Daiane para a gente começar essa roda de conversa, ela trazendo a primeira pergunta. Bom, boa noite, José. Primeiramente, obrigada por aceitar o convite. Obrigado, eu que agradeço. Seja bem-vindo ao Memória da Comunicação. E para começar, eu gostaria de te perguntar como que foi o seu início na carreira de jornalismo, contar um pouquinho da sua trajetória. Cara, eu comecei no jornalismo em 1973, foi isso mesmo, né? E comecei no Diário, escrevendo uma matéria porque o Júlio, meu irmão, o Júlio Chiavenato, que é um excepcional escritor e jornalista de primeira, ele tinha pouca gente na redação, e naquela época não tinha ainda universidade, não tinha faculdade de comunicação aqui em Ribeirão Preto, e faltava mão de obra. Aí ele me via sempre escrevendo em casa, pelos cantos, coisa e tal, escrevendo contos, relatando fatos. Eu gostava de pegar histórias de botecos, de bares. Antes de ser jornalista, eu sou humano, e antes de ser humano eu sou bêbado. Eu acho que eu sou um bêbado profissional. Eu sempre gostei de ambiente de cachaça, de boteco, assim. E mesa de bar é onde as coisas acontecem, né? E nada resiste a uma boa história, nada resiste a um bom texto. Aí o Júlio viu isso aí, coisa e tal, me convidou um dia, falou: você não quer escrever uma matéria para mim? Tem um cara vendendo E era a época que a gasolina começou a aumentar, porque surgiu a guerra no Oriente, o preço do petróleo foi lá para as alturas. Aí ele falou: tem um cara em Ribeirão jurando, prometendo que ele tem um equipamento para gastar menos gasolina. O carro vai andar, em vez de fazer 10 km, vai fazer 50, 60 km com 1 litro de gasolina. Nossa. Eu falei: tudo bem, desde que eu comece com a palavra não. Ele falou: por que não? Eu falei: porque não é por começar com o negativo em jornalismo, que o Gil deve ensinar e todo professor ensina, é muito ruim. E eu falei: não, tem que começar desse jeito. Não existe milagre para economizar gasolina. E foi um desafio que eu mesmo me fiz, coisa e tal, e eu achei legal. Aí o Marcelino Romano, que era dono do jornal, viu a matéria no dia seguinte, chamou o Júlio, falou: quem é esse moleque que tá escrevendo aqui? Aí meu irmão falou:
contrata ele. Mas ele nem sei se ele quer. Não, contrata, já traz ele, tira de onde ele estiver, coisa e tal. Aí comecei por aí. Aí não parei mais, cara. Foi uma coisa legal. E aí eu comecei a fazer algumas matérias que para a época tinham uma sonoridade muito diferente, embora seja jornal, né? Mas tinha uma conduta diferente. Por exemplo, um dia que fugiu um leão do bosque, eu entrevistei o leão, né? E só na capa do jornal. Foi muito legal. Então o jornal estava muito mais para Pasquim, né, do que para Estadão. E eu gostava desse tipo irônico, essa forma irônica de tratar as coisas. E foi desse jeito que eu comecei. E aí eu não parei mais. Muito legal. Aí quando deixaram e começaram a me pagar ainda por cima. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Escravinato, e qual que são as suas maiores referências no jornalismo? Cara, minhas maiores referências no jornalismo, assim, olha, que eu cresci, né, cresci com o Juca Kfouri do lado dele, coisa e tal, trabalhei um certo tempo com ele na Folha, trabalhei com uma pessoa que todo mundo detesta, coisa e tal, que é o... Gente, eu vou lembrar o nome. Mas que era uma figura maravilhosa, né, e nos corredores, por exemplo, trabalhava com o Tarso, né, o Tarso de Castro, que é pai de um ator hoje da Globo. O moleque não é nem sombra do que era o pai. Que era um maluco, né? Que ele escrevia às quintas e domingos na Folha, né? E toda quinta e domingo era processo na certeza. A Folha sabia disso. Mas o que ela ganhava muito antes de ter os processos, ganhava em qualidade, em conteúdo, era uma coisa fantástica. E com ele, com esse tipo de gente, você aprende que o jornalismo, só fazer uma referência aqui, voltando para Ribeirão, senão vai pensar que Ribeirão Preto também ninguém me influenciou. O Júlio Chiavenato me influenciou muito, muito. Rubens Zaidan, que foi o primeiro a fazer o Jornal Nacional de São Paulo. Tinha o Jornal Nacional, tinha a bancada do Rio, né? E a bancada de São Paulo era Já entrevistaram ele? Não? Sim. O ano passado ele esteve aqui. Que ele é fantástico, né? Ele, o Magno da Donas, que era um comunista maluco, mas muito, Luciano Lepera. Essa gente toda aqui em Ribeirão Preto foi minha referência, né? E não posso deixar de saudar o Tony, que eu acho que é... Sim, tá na agenda o aqui. Tony, que era um outro maluco. O Tony, eu sempre digo isso. Eu aprendi tudo com as poucas virtudes que ele tinha, né? E essas poucas virtudes que ele tinha superavam os muitos defeitos que ele tinha também. Ele era um cara que você falava, o Tony não é jornalista, ele passou a ser uma celebridade, e ele gostava disso, né? Nós recebemos aqui o Fernando, né, do Jornal da Vila. Braga. E ele falou muito do Júlio, não é? Vocês precisam trazer o Júlio aqui, mas não vai ser fácil, hein? Não, o Júlio é ranzinza. Não vai ser fácil trazer o Júlio aqui. Não, domingo... Será que a gente consegue, não? Consegue, lógico. Mesmo online. Sexta-feira minha filha chegou, minha filha está morando na Europa. Ela chegou para trazer eu estava lá na Europa, né, eu vim antes para preparar o terreno, e ela veio para trazer o neto para a mãe dela conhecer, a avó dela, essa coisa toda. E nós fomos almoçar lá no Júlio. Continua ranzinza do mesmo jeito. Mas é fantástico, porque essa rabugice dele é uma coisa maravilhosa, é um ensinamento, né? Sim. Vamos tentar trazê-lo aí com a sua ajuda. Aí quem sabe a gente consegue, né? Não, eu até falo com ele. Não vai me dar ouvido, mas eu falo. José, você ficou conhecido por escrever textos, né, voltados à política, né, desde os seus primeiros anos no jornalismo. Essa área sempre foi do seu interesse ou você, em algum momento, se viu forçado a escrever sobre isso? Como que foi? O primeiro cargo que eu tive foi assim, foi uma ascensão, posso dizer, meteórica mesmo. Em 3 meses de diário, quando o Marcelino mandou me contratar, e ele nem me conhecia, e eu fui contratado sem ele me conhecer, sem saber nada. E depois de 3 meses eu assumi a editoria. Naquela época havia editorias em Ribeirão, né? Hoje nem jornais não temos mais. Com exceção do Fernando Braga, ninguém mais faz jornal impresso em Ribeirão Preto, né? Os que tem aí não dá para você, não tem conteúdo, não tem
não tem onde você pegar e falar assim, poxa vida, tô com um jornal na mão, né? E aí, em 3 meses, eu era editor de cultura. E fui editor do Luciano Lepera. Olha que honra, cara. Ele escreveu uma coluna chamada Chumbo Miúdo. O Luciano Lepera, para vocês que são jovens, ele participou da vida política brasileira, sendo eleito e reeleito vereador em Ribeirão Preto 2 ou 3 vezes. E depois ele foi eleito deputado estadual, sempre no PCB, no Partido Comunista do Brasil. E Partido Comunista Brasileiro, PCB, que era o antigo partidão. E ele era a figura que me apresentou, por exemplo, o Luiz Carlos Prestes. Quando o Prestes veio em Ribeirão Preto, ele, Antônio Calixto, coisa e tal. E o Luciano Lepera, era pesado você ter ele na redação, porque era um cara perseguido pela ditadura militar, pelo regime, aquela coisa toda. E você vê o Marcelino, né, que hoje é um dos comandantes do PP e nunca negou que era um cara de direita e nunca nega até hoje que é um cara de direita, foi o cara que deu oportunidade a ele, que trouxe, resgatou. O Luciano Lepera estava vendendo Barça. Barça, acho que vocês nem sabem o que é. Não. Barça era essa porra do como é que chama isso aí? Computador de antigamente. Era um livro, era uma coleção, era uma coletânea de livros, né? Tinha 30 e poucos livros, e cada ano saía um livro, um volume, era dessa altura assim, o Gil lembra, e dessa grossura, com as novidades do ano. Então você não tinha a internet, facilidade que você tem de estar falando hoje, de corrigir, depois na edição eu vi você fazendo cara feia, porque eu falei ali, dá para cortar. Não, ali estava escrito, e hoje imagina, ninguém vai vender livro de porta em porta. Era o que o Luciano Lepera, um cara honradíssimo, que comandou uma rebelião de jornalistas no Brasil inteiro, deitou em frente ao Estadão, deitou no chão, os bombeiros jogando água, ele de paletó e gravata, jogado no chão, para que os caminhões carregados de jornais não pudessem sair da garagem e fizesse a distribuição do jornal, que tinha toda uma linha adequada ao regime militar. Então é esse cara que, sabe, eu fui editor dele. Para mim foi um período maravilhoso, que se aprendia histórias incríveis com ele. Histórias de vida, de jornalismo, histórias sociais, essa coisa toda. E com o Lepera eu aprendi, você não quer ser contrariado, você não quer ser contradito, não faça nada, não diga nada e principalmente não seja nada. E se vocês querem ser jornalistas, vocês têm que aprender a conviver com o contraditório, que é uma coisa maravilhosa. Adoro discutir com gente que não tem razão. José, Você sabe que eu convivi um período com o Lepera. Eu fui diretor do Sindicato de Jornalistas, né? E o finalzinho ali o Lepera frequentava a Ele salinha. só escrevia ali, Isso, né? Frequentava a salinha lá do sindicato, na máquina de escrever. Exato. Datilografando ainda. E uma cabeça assim muito lúcida, uma pessoa fantástica mesmo, e com muitas histórias. Né? Muitas histórias. Uma das histórias, o Luciano Lepera, ele ficou escondido 6 meses na casa de um ex-prefeito em Ribeirão Preto, né? E um ex-prefeito que era da direita. E ele era perseguido e a polícia atrás do Luciano Lepera, porque era um dos maiores ídolos do comunismo no Brasil, não era Ribeirão Preto. Era muito simbólico, muito emblemático, né? E ele ficou 6 meses dormindo no quartinho do fundo, na casa de um ex-prefeito, e dormindo, ele dormia embaixo da cama, com medo de alguém entrar, essa coisa toda, né? E aí ele contava história, ele aprendeu a começar a conversar sozinho. Ele morava na rua São Sebastião, e uma vez eu estava descendo de carro e ele estava subindo, né? Eu estava na contramão dele de carro. Aí eu parei e falei, eu fiz uma coisa que ele detestava, chamava ele de Francisco. O nome dele era Francisco Luciano Lepera e nasceu no dia de Natal. E era comunista. Aí eu falei, Lepera, Francisco, entra aí que eu vou te dar uma carona. Você está brigando com... Não estou brigando, eu estou falando com o saco aqui. Ele estava com um saco de supermercado e brigando com um saco de supermercado. Era uma coisa fantástica, mas isso era... Ao mesmo tempo que era risível, né, que era um negócio engraçado, para vocês verem o que era fazer jornalismo naquela época, aquele tempo.
Não era fácil você estar em casa e 5 da manhã, os caras batendo na porta, te levando para ser ouvido. Apanhar nunca... Já na minha época já não tinha mais tortura, pelo menos ninguém foi... O Luciano foi preso e torturado. Mas ele já era de uma época bem anterior à minha. Eu tô velho, mas um velho novo ainda. Então, na minha época não teve tapa, não teve tortura, não teve nada. Mas tinha aquela coisa de ter a tortura moral, né, psicológica, de passava daqui a pouco você vai ver o teu, daqui a pouco você vai para não sei onde, daqui a pouco você cai na mão do Fleury, daqui a pouco, sabe, esse tipo de coisa. Então, acho que eu tô falando demais, né? Não. Você, só para a gente contextualizar, você falou do início, né, no diário, e depois como que foi sua trajetória no jornalismo? Aí eu estava no diário, o Roveri me convidou, o Wilson Roveri, também já faleceu, foi um grande cara, já foi presidente do sindicato dos jornalistas. Ele me convidou para ir para o Diário da Manhã, que ele estava montando uma equipe lá. Aí eu falei, vamos, eu topo. Ele falou, então vamos acertar. Eu falei, não vamos acertar nada. Como é que é essa equipe? Não, a equipe era fantástica. A equipe, para começar, o Tony Beer era editor de esporte, ele e o Brisa. Pô, alguém que chama Tony Beer, imagina. Hoje está vendendo, hoje ele mora em cima de uma árvore, ele mora numa árvore, em Porto Seguro, vendendo camiseta, que ele mesmo desenha, coisa e tal. Ele dava uma tremenda matéria, viu, cara? E dava uma matéria televisiva, inclusive. Um cara fantástico. Antônio Lino de Oliveira, Tony Beer. E aí eu fui pra lá, mas sem saber de salário, de nada. Sabe, nunca me importei muito com isso. E fui lá conversar com o Marcelino, que foi o cara que me chamou pela primeira vez. Falou, eu vou porque eu gosto de desafio. Ele falou assim, eu não vou te segurar porque eu sei que você vai voltar e a vida é assim mesmo, coisa e tal. E foi legal, porque no Diário de Notícias nós montamos um jornal que era eu, Tony Beer, Luiz Carlos Brisa, Paulo Veloso, que hoje é um dos melhores diretores de iluminação do Brasil, anda fazendo filme aí e ganhando prêmios, barbaridade. Júlio Chiavenato era editor, Fernando Braga. O Fernando deve ter lembrado dessa época aqui. Tinha gente pra caramba. Carlos Alberto Nonino. Só tinha fera, mas só fera mesmo. Jovino Campos na época, né? Jovino Campos, o próprio Roveri, que eles já eram uma parte de futebol, coisa e tal. Magno da Donas, era um timaço. Fez um regaço. E lá surgiu, lá eu comecei a ver o Júlio escrever uma coluna que chamava Fique Sabendo, que foi a coluna mais audaciosa que teve no jornalismo de Ribeirão Preto, sem dúvida nenhuma, e uma das mais audaciosas do Brasil. Aí eu descobri que era legal escrever na primeira pessoa, que é um negócio que todo professor de jornalismo vai dizer, olha, você tem que escrever o texto na terceira pessoa. Eu acho que não. Uma vez eu entrevistei o Samuel Weiner e ele falou isso pra mim também. O que mata o jornalismo é a insensibilidade, às vezes, do repórter de não entrar na matéria, de não chorar junto com a família, de não lamentar a coisa. Eu comecei a escrever na primeira pessoa. E aí, por conta de escrever na primeira pessoa, que eu fui levado para São Paulo, que eu fui para Folha. O Juca uma vez veio aqui fazer um jogo de futebol. O Juca era diretor do Placar. Não sei se existe essa revista ainda. Só online, né? Tem online. Tem, não sei. O Juca era diretor da coisa, aí me levou para lá. Fiz esporte uma época e tal, depois rapidinho passei para Folha. E só escrevendo, fazendo matérias especiais, assim. O sentimento do repórter em escrever a matéria. Nesse aspecto eu fui assim, um dos primeiros a fazer esse tipo de coisa. E continuo fazendo até hoje, com coluna, né, um podcast, eu sempre levo a minha opinião pessoal. Zé, a gente separou uma foto sua do Tati Notícias, que a gente separou aqui. Não é minha, isso é mentira. Tati Notícias de 1997. 97. Cara do céu. E até queria te questionar isso. Você trabalhou em diferentes meios de comunicação, né? O impresso, TV, rádio. Eu queria que você falasse específico dessa época aí que você trabalhou. Essa época foi uma época rica em jornalismo em Ribeirão Preto, que foi quando... acho que quando eu estava chegando no jornal para montar o Verdade. O Tony tinha perdido a eleição, acho que ele era deputado estadual e estava concorrendo para federal.
Aí, aquelas coisas de política, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Ele acabou saindo hiper atrasado, sem fazer campanha, coisa e tal, e perdeu. Até então eu não estava com ele, não estava trabalhando com ele. Mas eu sempre tive um bom relacionamento de amizade com o Zé. E o Zé, o Tony, a gente chama ele de Zé, da Vila Tibério, tudo. E aí, ele me convidou para montar o Verdade, para ajudar a montar o Verdade, que é o Právida, né? E aí foi montar o Verdade, coisa e tal, e eu conversando com o Chaim, falei, por que a gente não pega as matérias que saem no Verdade, elimina um pouco da sanguinolência que o Tony cheirava, né? Ele gostava do sangue, dessa coisa toda. Mas era um negócio legal, ele gostava e nunca negou, e fazia, né? Aí, o que a gente não faz no Jornal da Noite? Aí fizemos isso aí, convenci o Chaim e fizemos esse jornal. Rapaz, é um jornal de uma TV, uma emissora extremamente pequena, sem grandes ambições, sem nada, e que teve grande repercussão, porque era um jornal de fim de noite. Tinha horário para começava às 10h30. E acabava, o jornal para mim acabava às 6 horas da manhã, quando eu chegava em casa, porque a gente saía para os botecos, era maravilhoso. Imagina 10h30, você fechar um jornal das 10h30 às 11h30, meia-noite, depois você ter a noite inteira livre para você caminhar na cidade. Quantos botecos não tem até chegar em casa? Era uma delícia, cara. E foi essa época aí, foi uma época rica também de revelar repórteres. O Heraldo Pereira, tá, né? Sabe dessa. Foi uma época muito, muito, muito legal. Muito legal, que se produzia muito. Ainda, né, tinha. O jornalismo em Ribeirão Preto era inventivo ainda. É o que revelou muita gente, né? Que muita gente agora no né? cenário, né? Cara, eu tava fazendo as contas, a gente tava conversando da Lud. A Ludmilla outro dia me mandou um recado, né? Ela falou, pô, onde você vai só tem gente do Verdade, né? E esse pessoal chega, pô, você que me pôs lá. Outro dia eu tava conversando com o Eduardo Schiavone. Não sei nem se ele não foi aqui que ele estudou, não, né? O Schiavone tava falando, você sabe que foi você que me deu a primeira oportunidade? Eu falei, eu não, pô, não tenho nem idade para isso. E tenho, lógico. Aí ele falou, pois é, eu cheguei lá e falou, eu vi um acidente assim. E daí? Daí você falou assim, então senta na máquina ali e escreve, se for bem, você tá contratado. E ele escreveu direitinho, né? E foi contratado, mano. E acho que jornalismo é isso, né? Jornalismo é... Lógico que você tem que ter a formação, a técnica, que é o bisturi, né, do jornalista. Mas você tem que ter a audácia. Jornalismo sem risco, jornalismo sem coragem, jornalismo sem audácia, jornalismo sem ousadia, jornalismo sem atrevimento não é jornalismo. Jornalismo é qualquer coisa que não admite esse tipo de adjetivação, assim, sabe? Você tem que... É jornalismo. Jornalismo é jornalismo. Senão você vai fazer coluna social. Nada contra a colunista social. Não é a minha praia e não é a de vocês. Senão vocês não estariam aqui. Não mesmo. E a gente queria, ainda explorando sua trajetória profissional, você contar um pouquinho da sua experiência de quando você trabalhou como secretário da comunicação do ex-prefeito João Gilberto. Contar um pouquinho de como foi essa trajetória. Cara, eu não sei se o Gil lembra disso, mas foi a única época em que a área de comunicação era considerada área livre, ali no que eles chamam o Palácio Rio Branco, né, que era a sede da prefeitura. Ali virava debate todo dia, contra o João Gilberto, a favor do João Gilberto, era um barato. A gente punha todo mundo para discutir, para falar essas coisas todas. Hoje, eles trabalham tudo num ambiente fechado. Faz tempo que eu não vou na prefeitura, que aliás nem é mais lá na prefeitura, né? Mas a última vez que eu fui, há uns 2 anos, eu lembro que foi uma passagem que eu estava por Ribeirão, coisa e tal, e o Nogueira me convidou para tomar um café. E eu estava sendo ácido com o Nogueira, né? E não é por conta disso que eu discordo de certas coisas do governo dele, que eu preciso ter ódio dele e não posso tomar um café com ele. E obviamente que eu fui para tomar um café com ele, mas nem sabia onde é que era, mais nada lá. Aí eu fui na assessoria de imprensa. São todos encaixotados, eles trabalham todos em baias, assim. Aquilo me deu
uma irritação tão grande. Falei, gente, como é que é um negócio desse aqui? Quem é que... Que jornalismo, sem palavrão na redação, sem grito, sem ninguém jogar folha para cima, nem ninguém dar um bico no computador, não existe. Jornalismo é bom por conta disso, essa resistência e renitência que o jornalista tem, né? De se, sei lá, de se invocar com tudo, coisa e tal. E ali, todo mundo quietinho, silêncio, porque o rei tá ali em cima, coisa e tal. E não é assim, né? Então, na época, respondendo a tua pergunta, na época, foi um espaço livre. Quem era João Gilberto ia, quem não era João Gilberto ia. A gente fazia discussões, coisas e tal. E geralmente, olha, é isso aqui que você pensa? Eu vou levar para o prefeito. Porque, às vezes, o próprio jornal não permitia que o jornalista expressasse aquilo. É interessante isso. Sim, Sabe que eu lembro desse período aí? Ah. Vai morrer de rir. Antônio Magrini. Nossa! Eu trabalhava, eu era repórter na Clube, fazia Clube FM, que fazia reportagem no período da manhã Exato, também, né? exato. Eu e o Maza Sobrinho, era a equipe de reportagem. Antônio Magrini, repórter. Uhum. Tinha dia que ele falava assim, vamos lá falar com o Zé, vamos lá, vamos almoçar depois, hein? O Magrini, ele Ele era... era prefeitura. E ele de fato aberto, tudo aberto. Tudo aberto. Eu deixava tudo aberto. E o Magrini era um ferrenho crítico do governo. Mas ele criticava mesmo o governo. E eu adorava o Magrini. Sou muito amigo hoje do Kiko, do filho dele. E o Magrini, ele tinha um programa, Fala Magrini, né? Tinha entrava um vozeirão, acho que não sei se era do Walker. Provavelmente. Eu acho que deve ser do Walker Blas. Ele fala, Magrini, agora a cidade vai parar. E falava, sabe aquela voz impostada, aquela coisa. E aí entrava o Magrini e fazia uma crítica na hora do almoço. E aquilo era ouvido, né? Milhares e milhares de pessoas ouviam. O que eu fiz? Eu peguei um gravador, dentro da assessoria de imprensa, gravei a abertura e o encerramento do programa. Aí o Magrini foi lá à tarde, eu falei, Magrini, eu dei um texto para ele sobre um secretário. E acusando o secretário de roubo, de desvio de dinheiro, acusando isso e aquilo. Tá? E no final da história, eu coloquei, e mais, esse fulano, e ele falava o nome, fulano de tal, anda muito na rua tal, principalmente na rua tal, número tal, onde mora fulana de tal, que era amante do Dudu. Aí, o que eu fiz? Soltei a abertura, agora a cidade vai saber a verdade. Fala, Magrini. O Magrini falou, vou falar hoje do secretário fulano de tal. Gravamos isso. E fizemos encerramento, direitinho, coisa e tal. E gravamos dentro da assessoria de imprensa. O secretário chegou, falou, tem um negócio, você citou o Magrini? Não, hoje eu não ouvi, coisa e tal. Falei, então ouve aqui, apertei. Cara, esse cara começou a ouvir. E a sala, sim, de gente. Olha que responsabilidade. Aí o Magrini começou a falar, ladrão, se apropriou disso, e não sei o que, desviou ferramenta, desviou não sei o que. E até aí, o secretário, isso é bobagem, isso não é nada. E ele anda lá pelo bairro tal, na rua tal, número tal, onde mora fulana de tal, que dizem ter um caso com esse cara. Mas ele tremia. Acabou meu casamento, acabou meus filhos, não tenho mais nada na vida. Cara, sabe, fazer esse tipo de loucura, né, que era... Esse tipo de insanidade é muito, muito natural de jornalismo. Eu não faria isso hoje de novo. Não faria. Mas era muito legal. Estou dizendo o que era o jornalismo antigamente, né? A força, o temor do secretário, que o cara podia falar o que quisesse da vida pública dele, da vida política, mas na hora que tocou no caso da amante, o cara já se viu desmontado. E foi apenas um, assim, que era livre, né? Era tudo aberto. Não tinha... E eu sempre acreditei que a notícia, ela tem que ser democratizada, seja ela qual for. A notícia que você não democratiza, não reparte ela com quem tem a obrigação de saber, ela deixa de ser notícia e corre o risco de virar fake news, né? Porque ela acaba sendo desvirtuada. Na minha época era muito difícil o fake news proliferar.
né? Porque não tinha o recurso técnico que nós temos hoje. O próprio exemplo que eu falei do computador, você pega uma tela daquela, você tinha que andar com uma Barça, tinha que andar com um caminhão, dirigindo um caminhão para saber das coisas. E hoje, se você for lá na internet pesquisar Gil Santiago, você vai achar lá. O Gil Santiago foi um grande comunicador da FM, bababá, trabalhou X emissoras de Ribeirão, hoje é coordenador do curso de comunicação da UNAERP, papo. Aonde você buscava isso antigamente? Aonde vocês pegaram informações minhas? Internet. Naquela época não tinha. O próprio Gil tá lembrando que o Lepera, que era resistente ao máximo, ele ia no sindicato dos jornalistas para escrever numa máquina, numa antiga Olivetti que tinha lá, coisa e tal. Porque foi a época que começou a implantar. O digital estava começando a chegar nas redações de Ribeirão Preto. O Lepera não. O Lepera escreveu por Verdade? Escreveu, muito tempo. Era por Verdade essas matérias? Eu acho que não. Era pro diário. Na verdade, ele já estava bem já no final de vida. Porque eu lembro que ele enviava para alguém essas. Eu não me recordo para quem ele mandava pro Braga, inclusive. O Braga que estava encarregado. E o que antigamente nem sabe o que é isso, Lauda, né? Lauda. Fazia a Lauda, que era a redação na máquina. Na máquina. Ele mesmo corrigia tudo ali. E na Lauda, a Lauda vinha numerada, linha por linha. 1, 2, 3, 4. Isso. Então, se você preenchia uma Lauda, você sabia quantos toques tinha ali. Olha como é que eram as coisas. Quantos toques tinham. No caso do jornal impresso, não era nem offset, era jornal impresso na linotipo mesmo. E chumbo derretido. Era religioso, todo dia ele estava lá no sindicato. Todo dia. Maravilhoso. E ele vivia esculachadão, né? Papel pendurado para tudo quanto é lado. Ele misturava informação. Era uma coisa fantástica. José, e recapitulando o que você estava falando sobre o Clube Verdade, você trabalhou então com o Wilson Toni, né? Foi. Conta pra gente como que foi esse período com ele. Teve alguma história engraçada, algum momento assim que você se lembra até hoje? O Toni, não era nem emocional, o Toni era passional. Em tudo que ele fazia, assim. Ele colocava uma paixão muito, muito extremada em tudo, né? E o Toni, ele não contratava. Ele não era muito fã de contratar cérebro. Ele contratava bunda. Ele via a mulher gostosinha, coisa e tal. Contrata. Vamos a essa aqui que é. Aí sobrava pra mim, porque ia pra redação. Né? Nós chegamos a ter. Imagina, olha lá o Zé. Ele, por exemplo, eu pus ele de paletó e gravata. E ele não queria. Eu falei, pô. Você tem pretensão política? Tem. Então vamos colocar como se fosse um uniforme. Senão cada dia você vai chegar de um jeito aqui. Né? De terno você não vai. Você pode colocar um terno branco, um preto, um azul, um vermelho, do jeito que você quiser. Mas é um terno. Né? E ele era muito passional. Ele brigava, mandava todo mundo embora todo dia. Todo dia ele mandava um embora. Eu briguei com o Miguel. Vê o que você faz, porque eu mandei ele embora. Eu não tinha a menor dúvida que ia passar 10 minutos, 5 minutos, o Miguel ia entrar na minha sala. O Toni me mandou embora. Tá, então volta, pega as suas coisas, sai, cumpre uma pauta, vê quem é o pauteiro aí do dia e vai embora, vai trabalhar tranquilo. Porque ele era assim, sabe? Era passional. Ele chegou a se demitir. Então eu me demito. Aquele vozeirão dele, né? Eu me demito. E esse dia foi hilário. Esse dia, eu não sei, o Braga sabe bem dessa história, que o Braga estava na redação. Mas ele era... Foi uma vez que nós fizemos a redação do Verdade, era em cima, assim, né? No primeiro andar. Embaixo tinha um pátio muito enorme, que era administração, essas coisas todas, e mais adiante tinha... Era bem montado ali, né? Na Coronel Camisão. As oficinas, coisa e tal. E lá em cima a gente só ficava nós, jornalistas, né?
Aí uma vez eu comecei a fazer guerra de como é que chama esse negócio de apagar incêndio aí? Extintor. Cara, ninguém enxergava nada na redação. Aí de repente começou a ouvir uma vozinha. O que é isso? Cara, foi, sabe, cômico, devia ter filmado. Conforme foi baixando aquela névoa, foi aparecendo a cara do Zé, tudo cabelo branco. Cara, muito hilário. E ele era um cara sério, cara. Ele gostava de brincar, tinha um humor bem atilado, mas ele não brincava com coisa séria. E a gente debochava de tudo, ria de tudo, coisa e tal. E o pessoal ia na minha sala, e hoje eu posso contar isso, o pessoal ia na minha sala, porque na minha sala sempre tinha bebida. E principalmente o pai do Zé. Era um cara que gostava de jogar. E lá o Jornal Verdade servia almoço, servia o café da manhã, o almoço, lanche, para quem estava trabalhando, coisa e tal. Quem não estava também ia lá comer. E tinha mesa de sinuca, essa coisa toda. E o pai do Zé, o seu Wilson, o verdadeiro Wilson Antônio, porque ele não tem o José. Quem tem o José é o Tony, que nós conhecemos. Aí o pai dele ia lá e me enchia a cara de cachaça. Ele descia pro almoço. Era muito, muito bom. Porque aí você sabe que você conversava com todo mundo e ele se metia nas entrevistas, coisa e tal. Uma vez ele se pôs a discutir com o Maluf. O Maluf saiu de casa, não sei se por média ou não, coisa e tal. Nós fizemos no estúdio mais ao fundo, no segundo andar, e o Maluf desceu e pediu: posso pedir pro cozinheiro para esquentar a comida? A Silvia só deixa eu sair de casa se eu levar a comida, coisa e tal. E de fato era uma comida estranha, sei lá o que ele levava lá. O pai do Tony se armou contra ele para dar a receita de comida, que aquilo estava errado. Você imagina ele recomendando um ex-governador do estado, um ex-candidato a presidente da república, dizendo que a mulher dele estava alimentando ele errado, ela quer te matar. E eram umas coisas assim muito hilárias, cara. Que legal. E falando mais um pouquinho sobre, né, você chegou a comandar 80 funcionários em uma redação. É muita gente, né? Como que foi isso pra você? Cara, foi normal. Pra mim foi absolutamente normal. Se você conversar com um por um, não vou dizer que é unanimidade, que todos gostam, chegam a me adorar, coisa e tal, mas 90% eu me dou com todos, né? Aliás, não tem restrição com nenhum, acho que nenhum tem restrição a mim. Mas todos eles eu tenho grandes amizades ainda e todos aonde vão, seja o Gil estava em Santa Catarina, depois foi para o Rio Grande do Sul, agora está em Campinas, sempre me mandam notícias. O Cabeção, o Danilo Scott, o apelido era Cabeção lá. Sério? É uma figuraça também, viu? Ele é muito bonzinho. Não é muito figura, muito figura. Ele faz graça o dia inteiro. Você trabalha com ele? Na IPTV. Ah, você trabalha na IPTV? Uhum. Que legal. E ele namorava firme uma menina lá que você conhece, lá no Verdade. Cara, fora do ar eu te falo. Focas. Mas ele era muito divertido, muito divertido. Ele é. Muito divertido. Quem tá lá, da minha época, eu sei que ele tá lá. Cinegrafista, o Bêbado tá lá, não tá? O Juninho? Juninho Bêbado? Tá lá. Juninho. O Juninho tinha apelido de Bêbado lá, você imagina como é que era. Olha só, fala pra ele depois. Tem mais gente, que o primo dele, que tava em Franca, também tá aqui agora. O Jefinho? Eu não vou lembrar o nome, não. Ele tava em Franca. Tava em Franca. Ele veio pra cá agora. Então deve ser esse aí. Deve ser. Ele é muito bonzinho também. Tem um bando de gente que tá esparramado por tudo quanto é lado. Eu acho muito legal isso. Ai, muito bom. E é uma turma que eu guardo, assim, grandes recordações. Muito. Uma data que me marcou muito, a gente tô falando do Cabeção, né? O Tony cismou de morrer e
médico falou para ele: ou você faz a cirurgia na cabeça, né? É um risco, é lógico, mas a possibilidade de dar certo é mais do que 70%. Mas ele preferiu acreditar no Santos, nos anjos, e se apegou a tudo isso. Não sei se eu, por exemplo, eu sou contra a morte, então acho que eu não vou morrer nunca. Aí o Tony inventou de fazer uma excursão para Aparecida do Norte. O Verdade tinha o Clube Verdade e tinha o Garota Verdade, Miss Verdade, nem lembro como é que chamava isso. Que era um concurso que ele fazia na região inteira. Mas mobilizava assim, você imagina, todo final de semana era uma cidade. Todo final de semana era 6, 7 mil pessoas, né? E o Tony gostava disso, né? Ele era celebridade, aparecia, coisa e tal. Bom, nós fizemos e usamos o ônibus que levava a equipe. Esse ônibus nós fomos para Aparecida do Norte. Foi muita gente do jornal. Quem queria ir do jornal para acompanhar o Tony, Solidariedade, né? Ia. E foi. E uma das pessoas que foram foi o Cabeção. E eu rimo na viagem da ida e na volta com ele. Em vez de ser uma viagem triste, de quase despedida, foi uma viagem de muito humor por conta dele. Que ele tem um humor muito afinado também. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Sim, ele tá lá. Depois eu vou falar pra ele. Ele tava de férias, não tava? Eu acho que ele ainda tá de férias. É, eu gosto muito dele. Porque eu não tô vendo ele esses dias, então ele deve estar de Ele férias. tá de férias. É. Eu gosto muito dele. Muito competente no que faz. Nossa, ele é ótimo. Ele nem precisa ler o que vai ter no jornal. Ele olha assim a folha, isso, pronto, acabou. Tá falando lá. Nem leu o TP, nem nada. Mas é a grande vantagem de trabalhar sem TP, né? O jornalista caipira é muito valorizado na capital por conta disso. Porque no interior, e o Gil sabe disso, não é tudo que chega pautado na sua mão, não é tudo que chega mastigado, com o texto pronto, com vírgula, com interpretação, como é que você vai, como é que não vai. Eu tava vindo para cá e eu comentei uma confidência aqui, tava elogiando o Gil. O Gil não precisa ter a menor preocupação de ter informação. Ele é intérprete, é diferente. A interpretação do Gil em uma notícia, fala, ó, essa notícia aqui é a declaração de guerra da Rússia e Ucrânia. Ele sabe a tonalidade, o gancho, onde pegar, onde parar, coisa e tal. E isso é muito legal. O jornalista tem que estar atento a isso, né? O jornalista tem que estar atento a tudo, né? Mas principalmente nisso. Então trabalha muito, e lá no Verdade, falar em TP era um negócio, era meio que pedir para ser mandado embora. Então todo mundo aprendeu a fazer de improviso, de essas coisas todas. Aí que tem o valor do Danilo. E dá pra ver mesmo a diferença. Ele é muito bom com improviso. Tipo assim, ele é ótimo. Ele olha a folha, ele já sabe o que aconteceu. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Sabe tudo. Ixi. Tanto é que quando ele ficou pouco tempo com a gente, mas o pouco tempo que ele ficou, ele não deu o menor trabalho, assim. A não ser com a mulherada, mas o resto... Não vamos nem comentar. E José, dentro desses 50 anos de carreira, qual foi o período que mais marcou pra você? Dentre todos esses que a gente já citou aqui, qual foi o mais marcante? Olha, eu acho que o mais marcante foi o Jornal Verdade. Eu nunca, eu tive e nunca eu ofertei tanta liberdade aos funcionários, repórteres, jornalistas, comentaristas, como tinha lá. Quando surgiu teve aquele encontro que não era Oslo, não lembro onde era. Teve um encontro de economistas do mundo inteiro, de países, os 20 países mais afortunados do mundo, coisa e tal, bababá. Em Porto Alegre teve o lançamento da campanha do Lula e foi feito eu não vou lembrar o nome, mas era um encontro bem à esquerda, coisa e tal. O Tony sempre foi um homem de direita, né? O Tony sempre foi ligado ao PTB, sempre foi ligado ao MDB, sempre foi ligado à Arena, sempre foi ligado a partidos, né, alinhados com a ditadura, com a direitona, e a direita mais
mais enrustida mesmo. O Jornal Verdade e essas coisas, eu não posso nem dizer que foi conquista minha, porque eu chegava pro Tony e falava, nós vamos fazer isso, coisa e tal. E ele tinha toda a autonomia de dizer, não, nós não vamos fazer. Parte do meu eleitorado, parte do nosso leitor, não cabe isso. Pelo contrário, nós fizemos uma revista especial, o Júlio Chiavenato fez uma revista especial mostrando como é que funcionava, e ele tinha acabado de vir de Cuba, juntou tudo, coisa e tal. Fizemos matérias todos os dias de lá. Então, me marcou muito essas coisas, sabe? Eu estou te dando um pequeno exemplo, mas tudo aquilo que tinha de avanço, sabe? Uma vez o Gil, e a ideia não foi minha, foi do como é que é? O Juliano Marcos, falou pra mim assim, chegou pra mim e falou assim, a coluna 2 era eu que assinava, né? Tinha a coluna, minha coluna parabólica lá, coisa e tal, e era disputadíssima, né? Nos meios políticos, coisa e tal. Aí eu fiz isso a pedido do Juliano Marcos, por indicação dele. As principais obras do governo Gasparini. Deixei tudo em branco e embaixo assinei. Saiu uma página em branco. E o Tony tinha todo o direito de se irritar comigo, de ficar muito pé da vida, coisa e tal. Cara, ele me ligou. Ele fazia o Jornal da Manhã lá na Clube, né? Ele me ligou logo 7 horas, 7 e pouco da manhã, rindo, gargalhando. Você não imagina o que eu tive que ouvir do Gasparini. Eu falei, passa meu celular pra ele. Ele tem, mas ele falou que ele não tem nem coragem de falar com você. Então o Tony tinha essas coisas assim, sabe? O que ele pensava, se ele fosse voto vencido, não importava, né? Quando importava, era por birrinha, coisa e tal, e ele pedia demissão. Como ele pediu 2 vezes, ele pediu demissão, tivemos que correr atrás do Juliano Marcos, do Fabiano Ribeiro, para cobrir a Miss. Eu não lembro como é que era, Garota Verdade, Miss Verdade, era alguma coisa assim. Que era uma área de eventos, eu participava pouco, só na final, que era com transmissão ao vivo, aí tinha que ter uma mão mais forte, cronometrar tempo, não deixar passar, essas coisas todas. Mas de resto eu nem via, que era o pessoal tinha um pessoal que vinha me prestar conta, e vinha do que era, o que não era, o que foi feito, o que não foi feito, coisa e tal. Então, mas o Tony sempre foi assim, e mesmo com toda essa militância de direita, ele nunca teve a menor palavra de censura, sabe? Nunca agiu como censor, ele nunca me pediu, sabe? Isso não, isso sim. Então acho isso, para mim, foi uma época extremamente marcante. Isso é muito importante para a liberdade do jornalismo também, né? Pois é, eu tava nos corredores aqui, o Miguel estava conversando, o Antônio estava junto, caiu muito a qualidade, e não estou dizendo em relação a vocês que estão procurando um caminho, que estão procurando se acertar na profissão, e jornalismo é uma coisa tão bonita, tão, né? Caiu muito a qualidade do jornalismo, né? Daquilo que a gente fazia, já não é saudosismo, é que é realmente uma verdade. Aquilo que a gente fazia, do que é hoje, não chega nem próximo. Mas nós temos que olhar também com outro olhar, com outro viés. Caiu muito a qualidade do telespectador. Caiu muito a qualidade do ouvinte de rádio. Caiu muito a qualidade do leitor de jornal, de revista. Muito. Muito, muito. Hoje você escreve uma legião que, sabe, dá dó. Você tem que escrever e ir explicando, porque o que eu escrevo é problema meu. O que você interpreta é um problema seu, né? Então eu escrevo aquilo que eu penso. Eu não sou obrigado a ficar interpretando as coisas para as pessoas. E hoje, na verdade, você tem que ficar quase que se justificando para as pessoas. Sim. Para não pegarem e achar que tem um duplo sentido aquilo que você está escrevendo ainda, né? Exato. Ou que não tenha sentido nenhum, né? Uhum. Eu escrevo cada absurdo, coisa e tal. Uma vez a gente estava muito pé da vida, salário atrasado, coisa e tal. Não vou falar que jornal guerra, não. Salário atrasado, não sei o que, coisa e tal. Nós pegamos... e fazia 2 semanas que ninguém dava satisfação. Colocamos o jornal
como é que chama? Não é germano, jornal normal, tamanho normal. Standard. Aí colocamos lá, calamidade em Nova York. Nevasca mata 365. Eu lembro de 365 que eram os dias do ano. Nevasca mata 365 pessoas. Era verão em Nova York. Tinha nada a ver. A manchete de baixo, avião cai na China. 400 pessoas morrem. Na época não tinha avião de 400 pessoas. Cara, não aconteceu absolutamente nada. Não, nem mandaram embora, eles não mandaram. Que absurdo. Essas coisas assim, bem malucas, cara. E aconteceu. No dia seguinte pagaram a gente. Não foi à toa, né? Não. E agora vamos falar um pouquinho dos seus livros, né? Você lançou 2, né? O Filho do Sapateiro e A Casa de Heron. Conta um pouquinho pra gente sobre eles. Cara, o primeiro livro, O Filho do Sapateiro, meu pai era sapateiro, né? E minha família sempre, principalmente minha mãe, que é paulistana, quatrocentona, coisa e tal, sempre fez, teu pai não era sapateiro, ele era modelista. Não, meu pai era sapateiro, ele batia sola, que conversa mole, né? E era um tremendo um cara semi-analfabeto, mas que tinha uma inteligência muito acima da média, né? Eu aprendi a ler textualmente, literalmente, aprendi a ler com a minha mãe quando eu tinha 3, 4 anos. Minha mãe também, né, os dois vindos de Pitangueiras, eu fui o único a nascer em Ribeirão, o resto é tudo caipira de lá, os meus 3 irmãos. Minha mãe punha o jornal Estadão no chão, ia virando a página, e eu pequeno, a primeira lembrança, o dia que eu ficar famoso e for no Pochá, eu vou falar isso. A primeira lembrança que eu tenho é minha mãe me ensinando letrinha. E eu apontava, ela falava, isso aqui é a letra U, ó, faz a curvinha, sobe, é U. E essa aqui, isso aqui é o R de rato, ó, põe aqui, aí eu aprendi a ler assim, né? E aprendi a gostar de leitura com meu pai. Meu pai me enchia de livros e meu pai era um grande ouvinte de óperas e operetas, fantástico. E o meu pai, meu avô, Ferrúcio, chamava Ferrúcio. Ele era italiano. E meu pai foi, eu acho que o último a nascer aqui no Brasil, que o resto todos vieram, né, da Itália. Era assim, ó, Ferdinando, porque acho que era da Tosca, se não me engano, da ópera. Romeu, Julieta, Antônio, todos os nomes de todos, Julinha, o nome de todos os filhos eram nomes de personagens de óperas famosas. Legal. Então eu cresci assim nesse ambiente. E o Filho do Sapateiro, porque eu escrevi uma história contando uma história dentro de casa, coisa e tal. Eu chegava em casa, tinha uma mesa grande, feito essa aqui, né, na cozinha, e cercada de gente lá, de engraxate, de não sei quem. Mãe, quem é? Não sei. Teu pai achou na praça e trouxe para comer aqui em casa. Né? E a gente era pobre, né? Moleque pobre de Vila Tibério, de andar descalço, de short, de calção. Naquela época eu usava calção, acho que nem existe mais. Que eu herdava dos primos ricos, né? Era uma coisa assim. E meu pai achava, né, ainda condições de comprar pão, levava mortadela, desse jeito. Morreu com 52 anos. Tomado pela cachaça, mas ele nunca vi meu pai bêbado. Mas ele tomava os cunhaque dele, ele falava, tomar cunhaque. Tomava os cunhaque, as cachaças dele, eu achava isso fantástico, né? Maravilhoso. Então o livro, Filho do Sapateiro, foi realmente uma homenagem que eu fiz a ele, e alguns contos, histórias passadas muito mais na Vila Tibério do que qualquer outra coisa. Que a Vila Tibério foi meu mundo, né? Foi meu universo, foi meu Tejo. Uhum. Ali eu nadava pelado no Ribeirão ali, sabe? Nadava pelado para não molhar o único short que eu tinha, né? E chegar em casa seco. Senão, né? Minha mãe, imagina, já se viu. A Casa de Heron já é um livro totalmente dedicado à Bahia, que ganhei um prêmio lá, inclusive, porque são contos da Bahia. E o personagem, muita gente me pergunta, existe? Existe. Heron foi casado com uma prima minha, morreu faz uns 4, 5 anos,
E era uma figura maravilhosa. Um cara que ele falava, olha, para se viver, você tem que ter duas coisas. Uma rede e o dedo indicador. Aí você ficava esperando o que vinha dali, né? Você deita na rede, pega o dedo indicador, bota no chão e dá um impulso. A rede vai balançando, você dorme, esquece da vida, tá tudo certo. Ele era fantástico, tinha histórias assim maravilhosas. E ele contava essas histórias com uma riqueza tão grande, né? E eu saí pro sertão da Bahia em busca dessas histórias. E essas histórias, pô, em Portugal, quando eu lancei esse livro lá, foi um sucesso danado. Tanto é que eu tenho 2 livros para serem lançados lá. Como era para ser lançado agora, em janeiro. Mas meu neto nasceu em dezembro. Aí tá pronto o livro, eu devia até ter trazido, né? E eu vou lançar em julho lá. Eu já vou e fico uma temporada lá. Como que é esse livro aí? Dá um spoiler pra gente aqui. Esse livro é o seguinte, são 2 livros, na verdade. Um é do outro lado do oceano, né? Que é um livro que tem 30, na verdade são 40 temas. 20 temas foi proposto pela Porto Editora. Então ela propôs, os que eu lembro aqui, funeral, sapato, quermesse. Então, por exemplo, e vai indo. Outros 10 temas. Eu escolhi outros 10 temas, o poeta João Manuel que escolheu. Esse, por exemplo, eu falei do funeral. Eu conto como é que como é que é a história de um funeral aqui. E aí eu conto a história de um funeral de um pai de um amigo meu, que era comercialino e morava na Vila Tibério, numa época que era impossível ter isso, mas ele morou lá. E ele morava num corredor lá no fundo, coisa e tal, e quando ele morreu, nós começamos a contar histórias. E começamos a jogar baralho, jogar carta. E onde que não tinha mesa, tinha um tanque, nós pusemos a tampa do caixão em cima do tanque. E o próprio filho dele, filho do morto, foi gritar truco, deu um tapa, quebrou o caixão. Cara, então são histórias, essas são umas histórias que eu conto de memórias aqui, e o Zé Manuel conta histórias lá de Portugal, como é que é a visão lá, né? Por exemplo, a rapariga. O que é uma rapariga aqui, né? Rapariga aqui é uma dama da noite, alguma coisa nesse sentido, uma mulher de vida fácil, qualquer, né? Para não falar mais palavrão. E lá não, rapariga, minha filha é uma rapariga. Ela mora lá em Portugal, ela não mora lá, mas se morasse lá, ela era uma rapariga, né? Essas diferenças. Mas tudo tem que ter um contexto, tem que ter uma história, né? E tem que ter você tem que preencher no mínimo de 9 a mínimo de 9 e o máximo de 12 páginas para cada conto. Eles te dão. Esse é um, e o segundo? O segundo são histórias que eu vivi na Europa. Muito legais mesmo. Gente que eu conheci lá e muitos brasileiros, inclusive, né? Como vivem, como o jeito de se manifestar, o jeito de como é que escolheram chegar até lá, como é que sobrevivem. É muito legal. É meio que reportagem, assim, mas eu pus de uma forma mais romântica, talvez eu tenha romantizado um pouco a coisa. E a publicação, são editoras brasileiras ou portuguesas? Não, são 2 editoras e 2 editoras de lá. Uma é a Porto, né? E a outra é uma editora Delta, que é de Lisboa. Tem uma pergunta aqui sobre Portugal. Isso. Eu queria saber... Hã? Eu queria saber, já que você foi para a Europa, eu queria saber que diferença que você percebeu do nosso jornalismo pro deles. Muito diferente. Muito diferente. E é interessante que eu comecei a ver, essa última vez que eu fui lá, fiquei 8 meses, eu comecei a ver como é que o jornalista brasileiro lá, ele é displicente, às vezes a notícia passa na cara dele assim, ó, e não se dá conta, não fala, não informa, não tem essa preocupação, né? E lá o jornalismo é um jornalismo forte.
todo jornalista lá, no mínimo, mas sim, brincando. Para jogar fora, fala 4 línguas, 4 idiomas, 4 diferentes idiomas. Se não falar inglês, francês, italiano ou alemão, tem que falar. E você tem que se virar nos 30. Porque realmente não tem essa de ter intérprete, sabe? É muito... E é mais rápido. A notícia, ela me parece, ela corre, ela é mais célere. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava lá quando o Pelé morreu. E aí tocou o telefone, era para eu entrar em... Como é que... VMix? Não sei se você trabalha com VMix aqui. Trabalho. Chamada de vídeo, né? VMix é chamada de vídeo, né? Que você põe lá, coisa e tal, prepara. Aí chegou lá e falou, tua deixa, você vai entrar em 3, 4 minutos, tá tudo bom, o som tá legal, coisa e tal. E eu tava vendo a BBC, a BBC. A BBC, ela tem 8 canais, né? 4 desses canais são informativos e os outros 4 se dividem em variedades, filmes antigos. É muito legal, muito delicioso você ver isso aí. E o que é noticioso lá é noticioso mesmo, né? Não é como aqui ou como aqui se faz muito jornalismo policialesco, muito jornalismo como se faz nos Estados Unidos. Tem um assalto a banco às 2 da manhã, eles ficam um dia inteiro com o helicóptero girando ali. Você já teve lá, você já viu. É terrível. Fica e vai aquilo e tal, sabe? É fazer aquilo que os costumeiros policialescos fazem, repetindo. Lá não. Lá vale a notícia. Deu a notícia, acabou. Se tiver novidade, volta ao assunto ou não. Aí ela me deu a dica, ó. Em Ribeirão tá acontecendo isso e isso. Em contraponto a qualquer coisa que tinha acontecido na Europa. O Charles ainda não tinha tomado posse. Foi o dia que o Pelé morreu. Aí eu tava assistindo a BBC e falei, olha, o Pelé acabou de morrer. Muda tudo aí. Muda a programação. Ela falou, imagina, eu tô assistindo aqui a Globo News, tô vendo, ninguém falou nada ainda. Eu falei, olha, a BBC acabou de dar, o cara tá falando da porta do hospital, o repórter é fulano de tal, pá. Ela falou, não é possível. Não é possível. Não, é sim. Agora tá dando aqui. Quer dizer, eles deram lá a notícia assim na hora. Mas na hora, não tem. Quebra o que tiver na linha de frente. Vamos entrar, a notícia tem prioridade. Uma das coisas que eu acho legal do Verdade, também só falar isso. Eu sempre nunca prezei muito mais a plasticidade, né? E sempre prezei muito mais a informação. Às vezes a chegada da linha, da imagem, vinha tosca, tudo manchada, sabe, dava aqueles arranhões na tela, flicava e não sei o que. Eu falei, vai pro ar assim, eu quero a informação. Não é o que acontece nas grandes emissoras. Na tua emissora, por exemplo, se fizer isso aí, cai o império todo, né? Sim. Cai desde o Alexandre, mas vai todo mundo pra rua. Nossa, ele pira se acontece um trem desse. O Alexandre é um cara bom pra vocês fazerem também, viu? Sim, ele é tem muito história bom. de futebol muito legal. Ele é muito bom, Alexandre, também. Ele fez uma denúncia foi a melhor denúncia. Ele e o Brisa fizeram uma denúncia. Pouca gente teve coragem de sair em defesa dele. Eu fui o primeiro a levantar a bandeira. Foi muito legal. Bom, mas enfim, então no jornalismo, prezar a informação. Aí quando eu vejo a BBC fazendo isso, cortando e dando na nossa frente a morte do rei do futebol, coisa e tal, eu falei, vale a pena. Vale a pena. Trabalhar lá fora é muito legal. Esses últimos 8 meses que eu fiquei lá trabalhando como correspondente, muito legal. E muita informação que não chega aqui. É interessante isso. Se você pegar as capas dos principais jornais, você nem precisa sair daqui. Você pode fazer... Eu tenho, acho que 40 e poucos capas de assinaturas mesmo, de jornais da Europa. E para jornalista, você paga 2 euros, 3 euros por mês. É muito barato. Você tem acesso a todos os jornais.
Um jornal que eu recomendo para vocês, que é muito legal, que é uma forma inteligente de fazer jornal impresso hoje, para quem gosta de impresso, se é que ainda vai existir mais tempo, né? É o jornal chama Expresso, Expresso 50, de Portugal, de Lisboa. Muito legal. Vale a pena. É um jornal bem comentado, bem ativo. Zé, aproveitando essa sua deixa, eu queria que você falasse sobre esse atual jornalismo que é feito aqui em Ribeirão. Até eu havia conversado com o Gil, né? No intuito dessa entrevista é realmente trazer essa experiência, essa visão para o pessoal que está começando agora, né? E aqui na universidade nós temos muitos alunos que estão ingressando, que já estão entrando aí nas redações, nos estúdios de TV, para dar os primeiros passos no jornalismo. Eu queria saber como você considera essa atual situação do jornalismo aqui em Ribeirão Preto, se você quiser também expandir um pouco a visão. Eu acho que entrar numa redação de jornal em Ribeirão Preto é assassinar um pouco dos próprios sonhos que você tem, né? Porque aquilo que você imagina numa bancada universitária, com professores que nem o Gil, o Murilo dá aula para vocês, gente qualificada que mostra a história do jornalismo, a evolução do jornalismo, essa coisa toda. E de repente, quando você chega numa redação aqui, você vai ver que não é nada disso, né? Você tem jornal, tem quantos jornais diários tem em Ribeirão Preto? Dos meses. Nós tínhamos 5 jornais diários em Ribeirão Preto e 5 jornais coloridos, 5 jornais que aos domingos saía com 56, 60 páginas, né? Hoje nós temos um jornal que, quando é feriado na terça-feira, ele só sai na quinta da semana seguinte, dando o resultado do futebol de sábado retrasado, né? Com notícias absolutamente desinteressantes, mostrando, dando manchetes. Alguém que trabalha na assessoria de imprensa da prefeitura pode consultar qualquer pessoa da assessoria de imprensa da prefeitura e não vai nenhuma crítica à assessoria, se existe acordo, não tem insinuação nenhuma. Manchetes criadas na assessoria de imprensa viram manchetes de jornal aqui em Ribeirão Preto, que é uma coisa fantasiosa, é o mundo de Nárnia, né? Não existe isso. É um negócio muito... que o jornalismo é a linha de frente, aquilo que eu falei, o jornalismo tem que ser combativo, não adianta você fazer jornalismo de enfeite, né? O Milor Fernandes que falava, jornalismo é ofensiva, o resto nem lembro como é que ele falava, o resto é fazer gelatina, não existe. Então aqui, por exemplo, quem chega em redação deve levar um grande choque. Primeiro, vai procurar um pauteiro que não existe, né? Os grandes jornais ainda têm grandes pauteiros. Ribeirão Preto teve um dos maiores pauteiros desse país, que trabalhou na Globo, trabalhou na Record, trabalhou pro Bispo lá, não sei das quantas lá, que era o GTO, que você conheceu. Sim. Grande GTO, Luiz Carlos, que morreu, lamentavelmente morreu muito novo. Que era uma figura fantástica. E tinha fontes, e jornalismo é fonte, é informação. Jornalismo é você realmente ter a ousadia. Não fica preocupado, eu pelo menos nunca tive essa preocupação. A preocupação de ser o primeiro a dar a informação. Não precisa, a informação ela tem que ser bem feita, tem que ser qualificada e tem que ser democratizada. Como ela vai chegar, se ela vai chegar primeiro, segundo, pouco importa. Entendeu? Ela pode chegar em primeiro e estar completamente distorcida. E a pior coisa que existe em jornalismo é quando você escreve com certeza. O jornalista sempre tem que ter uma dúvida de si mesmo. Porque ter certeza não representa estar certo. Aí de repente, não, eu estou certo, porque eu tenho certeza que é assim. E não existe certeza em jornalismo. Alguém tem certeza, alguém tinha certeza que o Corinthians ia ganhar do Fluminense de 2-0? Nenhuma. Eu sou corintiano. eu tô crente que eu comecei a torcer pro Diniz ser campeão brasileiro, porque tá jogando diferente, montou diferente. De repente, olha quem ganhou. Um time do Corinthians, que o Valadão diria que é uma reborréia, né? Lembra do Valadão?
Então, jornalismo é isso. Então, quando vocês saírem daqui e forem para enfrentar a redação, é realmente um pouco de desencanto. Você tem que estar preparado para isso. É bem isso mesmo. Bem isso. E qual dica que você dá para quem está começando agora? Olha, já contando isso, né, de que realmente não são tudo flores. Vou fazer uma explanação aqui dentro de uma universidade que tem uma faculdade extremamente forte, que é a Faculdade de Direito da UNAERP, é muito forte, né? Foi a primeira faculdade a ser instalada em Ribeirão Preto de Direito, foi a da UNAERP, né? Qual é a matéria-prima do Direito? São as leis? Nada, não importa as leis. A matéria-prima do direito é a mentira. É a versão que o advogado vai montar em cima do fato. É verdade. Nós jornalistas, nós não temos esse direito. Nós jornalistas, nós não podemos mentir. Nós não podemos brigar com a verdade. Não adianta você brigar com a verdade e escrever que o Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Daqui 30 anos você vai ser desmentida, né? Mas durante 30 anos eu vou sustentar isso aí. Sustenta a base de outra mentira, mais outra mentira e mais outra mentira. Eu sei que eu estou citando um exemplo bobo, nenhum de vocês deve acreditar nisso. Mas tem gente que acredita nisso, que acha isso. Só que esse exemplo, ele vai se escudando e vai se reforçando em cima de mentira, de mentira, de mentira. E jornalismo não suporta mentira. Porque ela quebra as pernas do jornalista, quebra as pernas da notícia, da informação. Né? Se você seguir o direito e primeiro cliente seu matou o pai, a mãe e foi ao cinema, não tem um filme, matou a família e foi ao cinema, você vai inventar uma história. A Susana Richthofen não virou heroína, o advogado não teve coragem de dizer que ela não participou, que não é nada disso, que ela não queria. Então, essas coisas, né? Agora, o único conselho é esse: seguir a verdade, ter o faro da verdade, sabe? O jornalismo basicamente é isso. Em cima da verdade você pode contextualizar o que você quiser, contar a história que você quiser, mas você não pode desmentir que o tiro saiu daquela arma, que a pessoa foi empurrada do precipício, né? No direito já é diferente. No direito o assassino nem estava lá, a arma nem disparou. É uma responsabilidade muito grande o que a gente está falando e passando ainda. Enorme, porque muita gente seguia, né, pela imprensa. E acho muito justo que muita gente seguia pela imprensa, porque eu acho que a imprensa é realmente a fonte redentora. Ainda é o meio possível de se mudar, ainda que seja nada, que seja pouco perceptível a mudança que a gente pode provocar na sociedade, no mundo, mas ainda é o meio mais... É o meio mais centrado de se fazer isso. Imprensa profissional, né, Zé? A imprensa bem muito responsável. E muito. Apurado. Eu fiz história, eu acho legal, por exemplo. E tenho o maior orgulho de ter feito história, porque eu gosto de história, né? E gosto de história, principalmente a história que se conta hoje, né? O que não vamos falar daqui 50 anos? Será que o legado que eu vou deixar, que você vai deixar, é um legado de verdade? Se você escrever a verdade, se você dizer a verdade, você não precisa nem omitir, nem emitir opinião. Eu, no meu caso, porque eu já sou desbocado por natureza, então eu já sou pago para comentar, né? Mas tem muitas formas de você dizer a verdade. E uma delas não precisa nem comentar, né? Verdade. Zé, eu queria trazer também que você está comandando atualmente o podcast Pode Tudo, né, lá na TV Tati, no Grupo Tati. E eu queria saber como está sendo essa experiência aí, dessa nova faceta do rádio, né? E como está sendo essa experiência? Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Que eu tô sai rádio e TV, tudo junto, né? E é muito legal porque foi uma proposta que eu fiz de fazer 1 hora. Eles queriam que fizesse assim. Sou eu. Lá eles penteiam o meu cabelo, passam as bobagens todas.
E aí eu falei, eu tinha proposta de fazer, eu falei, pô, gente, vamos fazer umas entrevistas diferentes, caramba. Vocês trazem aqui em Ribeirão Preto, vocês trazem a maior autoridade política num universo de 4 milhões de habitantes, que é o Duarte Nogueira. Você goste, não goste, fazer o que... Mas ele é o prefeito de Ribeirão Preto. É a maior autoridade política da cidade. Eu não posso levar o Nogueira, me dar o luxo de levar o Nogueira num estúdio desse aqui e perguntar, prefeito, tem um buraco ali na rua. O prefeito, e a ponte ali da... Para isso ele tem um secretariado, para isso ele tem um monte de puxa-saco, para isso ele tem um monte de cupincha, para isso ele tem ele paga e paga bem um monte de agentes públicos. Um prefeito tem que ser, um prefeito, uma autoridade nesse nível, tem que ser muito, muito melhor explorado, né? Então, os caras, como você vai fazer uma hora, fazer uma hora com um político é uma coisa, mas o Antônio, que é companheiro de vocês, me deu uma belíssima entrevista. Uma belíssima entrevista. Confessou que era apaixonado, cantou música, falou. Cara, e foi uma hora de programa com um cara que eu conheci da redação. Fiquei encantado com ele, com uma pureza dele, né? O cara ele conta a história de uma forma diferente, a música que ele faz é um pouco diferente. E duas pessoas que eu pesquei na redação e que ninguém praticamente dava nada ali, que não ia render nada. Renderam mais de uma hora de programa. A outra é uma menina, não vou lembrar o nome também. E ela é regente de um coral, de uma igreja que tem para 12 mil pessoas, tem um ginásio para 12 mil pessoas, 4 vezes mais que a Cava do Bosque. É uma coisa maravilhosa. Você precisa ver a menina cantar. Precisa ver a menina cantar Tina Turner, sabe? Uma coisa fantástica, maravilhosa. E a gente, assim, bem desconhecida, que você leva e, sabe, lógico que eu não faço só com gente desconhecida, né? Faço com gente que conhece, sabe, coisa e tal. Mas eu vou entrevistar um dentista para saber, que comanda a área de odontologia do município, para saber da saúde bucal da população, né? Até que ponto que tá sendo tratado, que não está, essa cloração da água, isso aí vale alguma coisa? Tem algum, né? Tem um monte de coisa que o cidadão comum quer saber. E às vezes você leva lá e fala assim, o cara tentou marcar um horário e não tinha horário lá. O cara pegou e quebrou a porta da... Tudo bem, eu acho que essas notícias têm que serem dadas, chegar até a população. Agora, não adianta você fazer disso a prática normal. Eu não posso pegar um prefeito, levar lá para falar isso aí, né? Amanhã eu vou entrevistar um grande companheiro, o Maciel, que é um negro que tá expondo na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é companheiro meu de trabalho. E pouca gente sabe disso. E ele está lá a convite do Rafael Silva, porque nós estamos na Semana da Inclusão. E ele é um negro que fala sobre as cores do Brasil. Ele pinta as cores do Brasil. E é uma coisa maravilhosa. E na sequência eu vou entrevistar o dentista. Então são pesos e medidas diferentes, mas é gente que sustenta uma conversa de uma hora. E não é fácil para vocês que hoje são entrevistadores aqui sustentar uma conversa de meia hora. Eu me sinto incomodado sentado aqui, porque lógico, estou diante de pessoas que raciocinam, que pensam, né? Vocês estão demonstrando uma aguçidade, uma inteligência, coisa e tal, que poucos na idade de vocês, no ambiente de vocês, têm essa tenacidade, têm essa vontade, essa quase voracidade. Para que você faz jornalismo? Tem uma hora que você tem que parar e pensar, para que eu estou fazendo jornalismo? É isso mesmo que eu quero? Ou eu quero ganhar dinheiro na minha vida? E você fazer jornalismo bom, você ganha dinheiro também. E o que é melhor, ganha um dinheiro honesto, é muito legal. Zé, a gente, antes de encerrar, eles querem encerrar aqui. Vamos encerrar já. Vamos falar do lado emocional. Vamos falar do lado emocional.
Nós conversávamos ali fora e eu lembrava muito bem da Maria Júlia. Ah, tua aluna. Sim, foi aluna nossa aqui, não é? E depois que foi para a Europa, enfim. Foi. Mas te trouxe uma alegria aí adicional. Muito. Eu estava lá, né? Eu fui para lá no meio do ano, estava lá ela estava prenha e ia nascer estava marcado lá, segundo a medicina inglesa, estava marcado o nascimento para o dia 20, a partir do dia 20 de dezembro. Nasceu no dia 8. Molecão forte, cara de lorde, minha cara, lindo. É um Bento. E a Maria, ela fez até o penúltimo semestre. Sim, ficou só, ela não se formou no último semestre. Ela falou, não quero, vou. Ela conseguiu lá em Coimbra, mas também não cancelou assim, suspendeu, está em suspenso, talvez o ano que vem ela termine. Não é o que ela quer. Ela andou fazendo fotografia, fez uns ensaios muito legais lá. Eu mesmo participei de um ensaio lá com ela, a convite de uma fotógrafa brasileira que mora em Liverpool, e foi muito legal, muita experiência muito legal. E a experiência de ser avô é melhor do que ser ex-professor. A experiência de ser avô é muito legal. Deixa um abraço para ela. Com certeza. Se houver possibilidade que venha nos visitar aqui. E ela fala do curso de você com muito carinho, você sabe? Sim. Tranquilo. Zé, para encerrar, eu queria que você falasse então os horários, os canais onde o pessoal que está nos ouvindo agora pode acompanhar o seu trabalho, o podcast. Ó, quando a situação aperta e tem comentários mais pesados a serem feitos, os comentários mais... que acontece coisas realmente em Ribeirão Preto, no universo político, ou mesmo no Brasil, aí vocês podem me achar na programação da manhã, né? Eu cansei de acordar às 5 da manhã para 6 horas estar no ar e fazer TV até às 9 da manhã. É um negócio meio insano, meio maluco, né? Você perde uma noite de sono, né? Para quem gosta de tomar uma cervejinha, gosta de tomar um vinho, né? É terrível. O que eu gostava de estar lá fora, esses 8 meses que eu passei na Europa, é que eu estava sempre adiantado. Eu estava sempre 3, 4 horas à frente. Então, eu estava bebendo na hora do almoço e participando no Jornal da Manhã aqui. Era uma coisa deliciosa. E eu fazia meio de birra, meio de farra, eu punha vinho na frente deles, eles ficavam desesperados aqui. Eu tinha que cortar no fone aqui no ouvido. Vamos cortar, mas não cortava. Mas o que eu tava falando? Dos horários, né? Dos horários. Então, aí vocês podem me ver de manhã, né? Tanto na Nova Brasil de sexta-feira, eu sempre faço de manhã com o Chico lá e com a Érica. E na TV Tati, né? E o programa, o Pode Tudo, que eu tenho me dedicado mais, porque eu tomei um gosto muito legal, acho muito legal, cara, que ali eu posso expor minha opinião, posso perguntar, posso debater, eu acabo brigando com o entrevistado, eu acho isso legal. De quarta e sexta-feira, às 7 da noite. Às 7 da noite. E também tem um canal no YouTube, né? Ou só fica Não, tem no YouTube, mas não me pergunta isso porque eu não sei. E tem a, como é que chama? As reprises. Certo. Da semana todo dia tem. Agora nos horários. No próprio canal mesmo da Tati, o pessoal também consegue acompanhar. O próprio canal da Tati, Nos horários mais à noite, agora que tá amanhecendo, mas eu confesso que eu não vejo. Bom, Zé, eu quero te agradecer pela sua presença. Muito obrigado. Foi um grande prazer te receber aqui, ouvir suas histórias, sua grande experiência de vida e também no jornalismo. Quero agradecer também ao professor Gil Santiago e as minhas colegas de bancada, Daiane e a Lítia. Muito obrigado, ouvinte, pela sua companhia e por sua audiência. Continue sintonizado na Rádio Unaerp, através do YouTube e Facebook. E também pelo site www.radionaerp.com.br. Bom, pessoal, vai ficando por aqui. Até logo. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Leonardo Rabelo. Coordenação,
Gil Santiago. Você ouve